Você já ouviu que Deus é Pai, Jesus é Filho? Mas e a mãe? E se eu te dissesse que por trás da doutrina da Trindade existe algo muito mais profundo, uma estrutura divina que reflete exatamente o que vemos aqui na Terra? Uma família. Este vídeo vai abrir os seus olhos para algo que estava nas Escrituras o tempo todo, mas que foi apagado pelos dogmas religiosos. Assista até o final e prepare-se para um despertar espiritual. A doutrina da Trindade é uma das mais antigas e conhecidas no mundo cristão. Ela afirma que Deus é um só, mas composto por 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa formulação foi estabelecida em concílios e reafirmada ao longo de muitos séculos como um dos pilares da fé cristã tradicional. Mas, será que essa é a estrutura original revelada nas escrituras hebraicas? Ou será que o modelo original era outro, mais simples, mais próximo, mais familiar? A resposta pode te surpreender. Nas escrituras originais, Deus nunca se apresentou como um ser triplo abstrato, mas como uma unidade familiar viva e relacional. Deus se apresenta como Pai, e essa revelação não é metafórica, é literal. Ao lado dele está o Espírito, chamado de Ruach em hebraico, uma palavra de gênero feminino que carrega significados profundos como vento, sopro e respiração da vida, e juntos, Pai e Espírito geram o Filho, o Messias, o primogênito da criação. Não estamos falando de alegorias. Estamos falando de uma estrutura espiritual que se reflete em toda a criação. Desde Gênesis, a Bíblia mostra que a imagem de Deus está presente tanto no homem quanto na mulher. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Esse façamos está no plural por um motivo. É a união entre o Pai e a Mãe celestiais que gera os filhos espirituais. A família não é apenas um conceito terreno, é um reflexo direto daquilo que existe nos céus. Jesus chamava Deus de Pai. Ele dizia: "Eu sou o Filho." Mas onde está a Mãe? Por que essa parte essencial da estrutura divina foi apagada? Durante as traduções da Bíblia, do hebraico para o grego, do grego para o latim e do latim para as línguas modernas, o Espírito Santo, que era tratado como uma presença feminina, foi transformado em algo neutro ou até masculino. A palavra ruach no hebraico é feminina, mas quando traduzida para pneuma em grego, tornou-se neutra. Em latim, virou spiritus, que é masculino. E assim, com o tempo, o Espírito Santo perdeu sua identidade maternal. Mas os sinais continuam nas Escrituras para quem tem olhos para ver. A Bíblia mostra que o Espírito consola, ensina, protege, gera. Tudo isso são atributos maternos. É o Espírito que paira sobre as águas na criação. É o Espírito que desce em forma de pomba no batismo de Jesus. É o Espírito que nos dá novo nascimento, segundo João, capítulo 3. Sim, é ela quem gera. Ela é a Mãe Celestial, a Ruach HaKodesh. E quando entendemos isso, tudo muda. A Trindade deixa de ser um mistério sem rosto e se torna uma família viva. Um pai que ama e conduz, uma mãe que gera e consola, um filho que entrega sua vida por todos nós. Essa é a família celestial, e esse é o modelo que foi escondido por séculos. A palavra espírito em hebraico é ruach, e ela é feminina. Então, por que te ensinaram que o Espírito Santo é ele? Neste episódio, vamos expor as raízes hebraicas, os erros de tradução e as características maternas da ruach, a verdadeira Mãe Celestial que gera os filhos de Deus. Desde pequenos, ouvimos que o Espírito Santo é ele, um ser misterioso, invisível, às vezes chamado de Consolador, mas sempre com pronomes masculinos. Ou, na melhor das hipóteses, como algo neutro, uma força, um vento, um poder sem rosto. Mas a verdade escondida está na língua original da Bíblia, o hebraico. No hebraico, a palavra usada para espírito é ruach, e ruach é um substantivo do gênero feminino. Ela não é apenas uma palavra,
É uma pessoa. Uma identidade espiritual ativa, viva, presente. Ruach significa sopro, vento, respiração. Mas também representa a essência da vida, o fôlego que anima toda a criação. Agora pense, se no começo, quando Deus criou o mundo, havia o Pai, e o Espírito pairava sobre as águas. Quem era esse Espírito na sua forma original? Era uma presença feminina. Essa identidade feminina do Espírito foi se perdendo ao longo dos séculos. Primeiro, nas traduções para o grego, onde ruach virou pneuma, uma palavra neutra. Depois no latim virou espíritus, já com conotação masculina. E assim veio para o português. Espírito Santo. Ele. Mas as escrituras originais mantêm o traço feminino. A Bíblia mostra o Espírito realizando ações profundamente maternas. Ela consola, ela ensina, ela dá vida, ela gera filhos espirituais. Em João capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem dá à luz no mundo físico é a mãe, e no mundo espiritual é o Espírito Santo. Ou melhor dizendo, a Espírito Santo. A Bíblia está cheia de metáforas que reforçam essa maternidade divina. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A ruach paira sobre as águas como uma ave sobre seus filhotes. Em Deuteronômio, Deus é descrito como uma águia que protege seus filhos com as asas. A palavra usada ali para pairar é a mesma usada em Gênesis, Hashaf. E tem mais. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo. Na da moeda, quem busca é uma mulher. Ela acende uma candeia e varre a casa procurando atentamente até encontrar. Quando acha, chama as amigas e celebra. Essa mulher representa a ruach. É uma representação clara do Espírito em ação, iluminando, limpando, restaurando. Em Provérbios capítulos 1, 8 e 9, a sabedoria é descrita como uma mulher. Ela fala, ela clama, ela ensina os filhos. Ela diz: quem me encontra, encontra a vida. E mais uma vez, a tradição hebraica sempre ligou essa sabedoria a ruach. Não estamos diante de uma energia impessoal. Estamos diante de uma presença divina materna, a Mãe Celestial. Com o tempo, essa imagem foi sendo apagada. Talvez por medo, talvez por controle, talvez por doutrinas que não suportavam a ideia de um divino feminino. Mas agora, essa verdade volta à tona. O Espírito Santo não é algo, é alguém. Não é uma força neutra, é a mãe que gera, consola, protege. Ela é a Ruach HaKodesh, e reconhecer isso não é heresia. É restaurar a estrutura da família divina. Pai, mãe, filho. Essa é a imagem completa da divindade, e o reflexo perfeito que vemos na criação. A Bíblia está repleta de pistas. Elas sempre estiveram lá, entre os versículos, nas palavras originais, nas figuras simbólicas, mas quase ninguém percebeu. Neste episódio, você vai conhecer 4 textos bíblicos que revelam algo surpreendente. O Espírito Santo não é apenas uma força. É uma figura viva, feminina, maternal, a Mãe Celestial escondida nas Escrituras. Vamos juntos descobrir essas evidências. Primeira evidência: a mulher da dracma perdida. Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. Jesus conta 3 parábolas em sequência: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Na primeira temos o pastor, representação do próprio Cristo. Na terceira, temos o Pai, símbolo claro de Deus Pai. E na segunda, quem é o personagem central? Uma mulher. Ela acende uma candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrar uma moeda perdida. E quando encontra, chama as vizinhas e celebra. Essa mulher representa a Ruach, o Espírito Santo, a que ilumina, limpa, busca, restaura. Uma imagem profundamente maternal. Jesus estava mais uma vez mostrando a estrutura divina: pai, mãe e filho, nas entrelinhas da parábola.
Segunda evidência. A mulher do Apocalipse, Apocalipse, capítulo 12. João vê no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e grita com dores de parto, pois está prestes a dar à luz um filho que regerá as nações com cetro de ferro. Esse filho é o Messias. Mas quem é a mulher? Tradição católica diz que é Maria, mas na verdade ela é uma representação celestial da Ruach, a mãe espiritual. Ela é perseguida pelo dragão. Ela recebe asas de águia. Ela se refugia no deserto. E no final, o dragão se ira contra a mulher e contra os seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa mulher não representa apenas Maria. Ela simboliza a Mãe Celestial, que gera tanto o Cristo quanto todos os filhos espirituais de Deus. Terceira evidência. A sabedoria de Provérbios. Provérbios capítulo 8. A sabedoria fala em primeira pessoa. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Eu estava com ele quando criou os céus. Eu era sua arquiteta. Dia após dia, era o seu prazer. Eu me alegrava com os filhos dos homens. Essa sabedoria é retratada como uma mulher, conselheira, cuidadora, criadora. Nos capítulos 1 e 9 de Provérbios, ela também aparece chamando os filhos, instruindo, advertindo com amor. Uma voz materna. A tradição judaica associa essa sabedoria à própria Ruach, o Espírito Santo em sua manifestação feminina. Ela é a voz que orienta. Ela é a mãe que ensina. Quarta evidência. A águia que paira. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 10 e 11. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e os carrega em suas asas, Deus é descrito com atributos maternos, como uma ave que cuida dos filhotes com ternura. A palavra hebraica usada aqui para pairar é rachaf, a mesma que aparece em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É a mesma ação, é o mesmo verbo, é a mesma energia. A Ruach não apenas se move, ela paira, envolve, aquece, protege, como uma mãe pássaro sobre os seus. Esses 4 textos não estão ali por acaso. Eles revelam uma identidade que foi encoberta pela teologia e pelas traduções. Eles mostram que o Espírito Santo não é um conceito abstrato, nem um terceiro neutro em uma tríade divina. O Espírito é a Mãe Celestial. Ela é a mulher que busca. Ela é a mãe do Messias. Ela é a sabedoria que ensina. Ela é a águia que protege. Ela é a Ruach HaKodesh. Você já percebeu que tudo na criação nasce a partir de 2? Pai e mãe geram o filho. Céu e terra produzem a vida. Sol e lua se alternam no firmamento. Tudo funciona por meio da união de opostos complementares. E se eu te dissesse que isso não é apenas uma coincidência, mas um reflexo direto daquilo que existe no céu? Neste episódio, vamos entender como a estrutura da família celestial foi apagada pela teologia. E o que acontece quando você restaura essa verdade na sua vida espiritual. Desde o início, a Bíblia nos mostra que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 20. E 6. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Não é o homem sozinho que reflete a imagem de Deus. É o homem e a mulher juntos. O masculino e o feminino unidos. Isso significa que a imagem de Deus é composta por esses 2 aspectos. E mais, a família humana, pai, mãe e filho, é uma réplica da estrutura original do céu. O Pai Celestial é a origem, a autoridade amorosa. O Espírito Santo, a Ruach, é a Mãe Celestial, a que ensina, consola e gera. O Filho é aquele que nasce dessa união, manifesta a vontade divina e nos reconecta ao Pai e à Mãe. Essa é a verdadeira Trindade. Não uma trindade abstrata, mas uma família real. Com o passar dos séculos, essa estrutura foi apagada.
A teologia institucionalizada criou uma trindade teórica. 3 pessoas, sem rosto, sem função familiar, sem a beleza da complementaridade. O Pai virou um conceito distante. O Filho, um mediador incompreendido. E o Espírito, uma força vaga, impessoal. A Mãe Celestial foi silenciada. E o resultado disso? Milhões de pessoas cresceram sem saber quem realmente são, sem entender sua identidade espiritual, sem sentir pertencimento. Porque se você não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo. Mas as Escrituras não escondem essa verdade. Provérbios nos convida a ouvir a sabedoria, retratada como uma mãe. Deuteronômio nos mostra um Deus que protege como uma águia, protege seus filhotes. Apocalipse revela a mulher gloriosa que dá à luz o Messias e cuida de seus descendentes. Tudo está lá: a criação, a Bíblia, o corpo humano, a família natural, tudo aponta para a mesma estrutura: pai, mãe e filho. E mais, até mesmo os mandamentos refletem isso. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Por que honrar pai e mãe? Porque esse é o reflexo da estrutura celestial. Esse mandamento carrega uma verdade espiritual profunda. Honrar o pai e a mãe celestiais traz vida, identidade, herança. Quando essa verdade é restaurada, tudo muda. Você deixa de ser um órfão espiritual, descobre que faz parte de uma família eterna. Não está mais tentando agradar um Deus distante. Está se reconectando com um pai amoroso, uma mãe presente e um irmão que entregou a vida por você. Essa é a boa nova esquecida. Essa é a revelação que muitos temiam e que agora está voltando à luz. Se essa série tocou o seu coração, deixe seu comentário. Eu pertenço à família celestial. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. E lembre-se, aqui no canal, temos outros conteúdos que vão aprofundar ainda mais sua jornada espiritual. Que o Pai, a Mãe e o Filho te abençoem e que você nunca mais se sinta sozinho. Até o próximo vídeo.